Eu que já viajei tantas águas que conheço os segredos do rio profundo, canto da riar, os mistérios e encantamentos do boto sedutor e da boitatá, a cordialidade do tucuxi, o arrepio no canto da mata. Sou incapaz de conhecer teu dissimulado riso de louca Mona Lisa. Eu que miguei tabaco meloso e melado, por uma tinta tomei cachaça e procei no topo do pau com o curupira. Descobri o enigma do Acauã, passará correndo na boca da noite escondido no caroço do Tucumã. O gosto do café oferecido pelas mãos da simpática anciã da cacimba, ignora os teus desejos, perco-me na superficialidade teu dissimulado olhar. Por que te escondes e te camuflas em meus beijos? Ainda invadirei teus anseios e visitarei teu limbo, matarei teu cão de guarda, rio com sangue pactuarei com tua alma de cuiã, que descobrirei teus mais íntimos segredos. Muraquitãs, Muraquitãs, por que te escondes e te camuflas em meus beijos? Ainda invadirei teus anseios e visitarei teu limbo, matarei teu cão de guarda, rio com sangue pactuarei com tua alma de cuiã, e descobrirei teus mais íntimos segredos. Muraquitãs, 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 Muraquitãs. Muraquitãs. A série Literatura Hoje do portal Entre Textos dá boas-vindas a você e recebe a poetisa e escritora, professora Marta Cortesão. Marta é possuidora de uma literatura com forte influência da identidade do norte do país, tematizando em seus poemas, sobretudo,
questões vinculadas ao amor. Seja muito bem-vinda, Marta. É uma satisfação conversar com você. Obrigada, professor, pelo convite, primeiramente, né? E eu estou contente aqui de estar com você para falar um pouco da minha poética, né? Como você comentou. E obrigada a você por ter me proporcionado essa possibilidade, né? Que agora com a internet, né? Nós estamos muito mais conectados do que antes, né? No sentido de que perdemos um pouco o medo de falar ao vivo, né? Por assim dizer. Então, estou muito contente. Vamos ver o que vai sair daqui. Espero que não faça nenhuma pergunta difícil, hein? Com certeza iremos gerar um bom arquivo que será assistido de maneira recorrente e com certeza também consultado em algum momento por curiosos de sua poesia e por aqueles que também acompanham com regularidade seu fazer. E eu começo, na verdade, aqui fazendo ao mesmo tempo que uma reflexão sobre a condição do professor escritor, ao mesmo tempo em que fazemos essa reflexão, lançando a você um questionamento que eu acredito seja desafiador, mas não vai oferecer a você nenhum embaraço para responder a ele. Veja bem, você é profissional da palavra, que lida com ela no exercício do magistério o tempo inteiro, pensando na palavra, e o faz à luz, naturalmente, que como estudiosa que é dos discursos e da literatura, como estudiosa que é, o faz naturalmente movida por concepções que a pesquisa vai automaticamente fazendo com que cada professor absorva. Então, para quem não é profissional do texto, seja o profissional propriamente dito, seja o professor, se torna um pouco mais viva a experiência da literatura pela vivência da palavra, sem muitas amarras que a contaminação das teorias exerce sobre nós, que somos professores. Então, eu pergunto a você inicialmente, o que é literatura? Olha só, a literatura para mim, na verdade, assim, eu sinto mais do que falaria sobre a literatura. Para mim, a literatura, né, ela, vamos dizer assim, ela é a arte, né, de se manifestar, né, artisticamente. E a gente tem por finalidade, com esse sentimento que a arte nos fornece, né, recriar a nossa realidade. Então, eu vejo a literatura como uma forma de eu recriar essa realidade que já me contaminou. Então, a minha poesia é uma forma de eu expressar as minhas vivências, esse primeiro livro, que é o Panseiro Manso, as minhas vivências, né, que já me passaram na infância ou na minha adolescência, e elas se manifestaram nesse exato momento que eu saí do meu país, né? Eu moro na Espanha, em Segóvia, e eu comecei a expressar essa emoção, esses sentimentos, elas começaram, essa palavra poética, essas palavras poéticas começaram a se manifestar em mim justamente quando eu, como diz o Saramago, saí da ilha e comecei a olhar para a ilha, né? Então eu comecei a sentir sentir essas vivências que eu pude, né, tocar, né, cheirar, viver. Então foi nesse momento, então que eu saí, que eu pude perceber a riqueza como eu fui privilegiada vivendo no meio da floresta, navegando os rios e vendo tudo aquilo de perto
Então, assim, bato no peito e digo, eu sou privilegiada por ter vivido nesse local. Então, a poética, para mim, no meu primeiro livro, ela sai desse jeito. Eu vomito tudo isso poeticamente, né? Falando, porque a palavra ela me domina, então ela sai como se fosse essa questão das minhas vivências. Então, eu trabalho as minhas vivências com essas palavras, moldando o meu verso dessa maneira. Então, assim, esse meu livro, meu primeiro livro, professor, ele nasceu de uma página que eu criei um blog, né? Então, assim, eu criei esse blog em 2015, se eu não me engano, 2015. E aí eu comecei a escrever coisas, comecei a participar de revistas eletrônicas, comecei a mandar textos para coletâneas, né? E então, nesse exato momento, as pessoas começaram a dizer, nossa, que textos bacanas, não sei o que e tal. E eu comecei a dizer, eu acho que se eu trabalhar bem esses textos, eles podem se transformar em coisas boas, né? Porque eu tenho esse jeito de pegar essa palavra crua e colocar no meio do poético e tirar dela essa substância que ela tem. Então, é o peixe, é o caniço, é a rede de pesca. Então, assim, eu transformo essas vivências em poesia nesse sentido. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar esse livro, todos esses textos publicados, e eu só fui publicar em 2017. Então, assim, eles foram bem trabalhados, assim, no sentido de que eu olhei com cuidado para eles. Então, a literatura, para mim, é isso, é essa manifestação artística que nasce, né, no exato momento que você expressa com esse sentimento. Porque a poesia, professor, para mim, é vida. Eu tenho que sentir para escrever, tanto que eu não escrevo poesia em espanhol, porque a palavra, para mim, ela tem que sair daqui de dentro, do meu sentimento, das minhas emoções. E a língua espanhola, eu respeito muito, adoro esse país que me adotou, mas a minha língua da poesia é a língua portuguesa. Bem, você acabou por se antecipar aí a uma das nossas perguntas, que era Ah, da sua sim? trajetória, mas nós vamos voltar a ela daqui a pouquinho. Então, eu vou complementar a indagação que ele fez com a outra indagação que está diretamente relacionada a ela. As leituras, enquanto professora e pesquisadora que o é, de teorias, têm se revestido em benefícios ao seu fazer literário? Veja bem, por que eu estou fazendo essa pergunta? Habitualmente, e isso é cada vez mais comum em função da facilidade de acesso ao conhecimento, se constrói uma concepção hoje de que é indispensável ao escritor ele se assenhorar de técnicas e de instrumentos teóricos para escrever com consciência. A gente sabe que ao longo da história humana, muitos literatos o fizeram, e sobretudo literatos, porque a literatura, em essência, é feita por meio de desvios da linguagem usual, da incorporação de discursos que precisam, de alguma forma, gerar capacidade de estranhamento. Então, para você, essas leituras, elas contaminam o fazer, ou elas são realmente determinantes? É indispensável assenhorar-se dessas técnicas, de todas essas leituras, que o arcabouço de teorias hoje disponíveis pensando a linguagem nos assegura, todo esse arcabouço que está à nossa disposição, é realmente indispensável? Para mim é importante, assim, é indispensável, né? Eu acredito que você para criar, né? Toda criação artística é um ato divino. Eu penso assim, a poesia é algo divino, né? Ela nasce num processo assim, toda criação, né? Ela é na sua essência divina, porque você cria, o ato de criar ele é divino, né?
Então, assim, para você se alimentar, para fazer as suas criações, você tem que fazer leituras, porque você tem que estar se alimentando sempre de leituras, de conversas, de observação do mundo, de ficar sempre atento ao que você, ao seu redor, e principalmente a leitura. Eu penso que a leitura ela é fundamental, né? Porque ela dá um suporte, né, para você se apoiar, porque senão você acaba criando uma poesia, digamos assim, perneta, né, que não se apoia no todo, né, ela está aí precisando de esse apoio, né, desse apoio. Então, para mim, a literatura, os teóricos que eu li, que eu tive contato, eu pensava que não, né? Que não me influenciaria, mas sim que influencia, porque eu trabalhei bastante tempo com a literatura portuguesa, né? Na universidade, no SESC Interfé, li bastante sobre autores, né? Alguns autores, e gostava muito de ler também, e gosto ainda, né? Leio bastante quando tudo que posso de literatura latina, clássica. E esse livro, Banzeiro Manso, ele tem tem coisas daí, né? Claro que tem um estilo que cada um cria, para criar tem esse estilo, né? Você já tem ele para si, cada pessoa, cada artista tem esse estilo peculiar, né? Mas se junta também com muitas coisas da literatura portuguesa. Gosto muito da cultura popular, gosto de fazer cantigas. Então, assim, isso digamos assim, se manifestou sem que eu me desse conta, só depois, né, que eu fui observar. Não foi uma coisa assim pensada, foi algo que eu observei depois da obra feita, por assim dizer. Nós vamos estender esse questionamento, desdobrá-lo em outros aspectos logo em seguida, mas eu gostaria de projetar aqui sua biografia e de nós conversarmos um pouco a respeito de seus poemas, lê-los, conversar sobre eles e, a partir daí, detalhá-los sob a forma também, não apenas das percepções que eles despertam em nós, mas sob a forma também de outras indagações. Eu escolhi, professor, esses poemas mais curtos, porque na verdade eu tenho muitos poemas, meus poemas são narrativos, né? Poemas narrativos que contam histórias. Se você quiser, depois eu não coloquei aí, mas eu tenho algum para mostrar aqui se você quiser, tá? Então é só pedir aí que eu leio, se você achar necessário. Então vamos ver aqui, inicialmente a sua biografia. Marta Cortesão é poeta, escritora e tradutora. Atualmente vive na Segóvia, Espanha, mas é natural de Tefé, Amazonas, onde atuou como professora da SEDUC do Amazonas durante vários anos. Também na Universidade do Estado do Amazonas, UEA, SESC Tefé, entre os anos de 2002 e 2010. E na Universidade Federal do Amazonas, UFAM, em 2011. É membro da Associação Brasileira de Escritores e Poetas Amazônicos e da Academia de Letras do Brasil, Amazonas. Tem participado de algumas antologias, tanto no Brasil quanto em Portugal. Em 2017, lançou seu primeiro livro, Banzeiro Manso, e está prestes aí a editar Amazonidades Poéticas, Identidade e Cultura. Então vamos aqui. Está projetada aqui a bela capa de Banzeiro Manso. Quem fez essa capa, Marta? Foi um tefeense também, Elvis Braga, meu amigo lá de Tefé, mora em Manaus, faz umas criações artísticas maravilhosas. Ele tem trabalhado com livros infantis também em Manaus. E ele também ilustra para quem pedir. Elvis Braga no Facebook, é só buscar. A arte dele é linda, linda, viu? Não é porque é tefense não, e meu amigo, mas ó, vocês estão vendo aí. Eu pedi para ele, tudo que eu pedi para ele saiu aí, até mais do que eu pedi. Aí você pode observar, professor, aí,
É a igreja de Tefé, essa é a igreja matriz de Tefé, e este é o Seminário São José, o Seminário Centenário, né, de Tefé. E essa menina aí eu pedi, ele tinha colocado outra cara, né, outro rosto, outra feição nela, eu disse assim, ó, Elvis, por favor, põe uma cara de pícara, porque eu quero que ela... Então, por isso que sai assim, esse olharzinho aí, por favor, esse olhar aí. Aí eu amei, amei. Aí ele colocou essas cores representando, né, as cores da Amazônia, né, as araras, né, essas cores fortes. Esse cabelo ondulado aí significa o rio, né, o rio Solimões, mesclado aí nessa cor que tira meio a marrom, né, que as águas do Solimões são assim. E é isso, ficou lindo, lindo essa arte. Então vamos ver Amei aí o demais. arco e flecha. Veja o que nós temos aí. Uma pluma. A pluma e nós temos aí literalmente a caneta, né? A arma aí literalmente, né? Sim, que é a minha arma. Né? Lindo, ele é demais. É show. Belíssimo, nos causa, né? Um grande Sim. interesse em de Elvis imediato Braga. vasculhar. Elvis Elvis Braga. Braga. Feita aqui É. também a divulgação do Elvis, absolutamente justa e Sim, valorosa, exato. né? Então vamos começar aqui. Eu antes de partir aqui para a análise do primeiro poema, eu vou aqui retomar algo que você destacou no início do nosso diálogo. Você disse que a condição de, eu vou usar um termo, você me corrija se o termo não for o termo de seu agrado para caracterizar o seu distanciamento físico do Brasil. Mas Certo. você usou aí a condição, eu vou usar o termo exílio, né? Esse seu exílio, né, na Espanha foi a condição, né? É a Estou em condição, diáspora, professor. entre aspas. Porque ele é laboral, enfim, né? Ele tem várias Certo. características, né? Enfim, talvez a condição de exílio ela seja subjetiva, mas você tem uma outra identidade, né? Absorvida aí pelos seus diversos afazeres, pelas circunstâncias da vida, né? Então, né, adquire-se uma outra identidade, a identidade do passado, ela pertence ao campo da memória, né? E aqui está materializada na literatura. Então, a poesia seria uma forma, então, de preservar, né, a sua identidade nativa, eu vou assim dizer, né? Então, nesse seu exílio, nós vamos, entre aspas, né, nova relação espacial, temporal, né? Porque até isso é diferente também, né? Se nós considerarmos, por exemplo, nós estamos conversando agora a partir de fusos diferentes, né? Nós Isso, estamos aqui com totalmente. um distanciamento de 5 horas em relação ao diálogo que temos, eu estando aqui em Teresina e você aí em Aqui Segóvia, são, na Espanha. vou dizer a hora, são 23 horas e 7 minutos da noite. Nós estamos aqui, portanto, aí com uma diferença de 5 horas de fuso. 5 né? horas. 5 horas, Isso. isso. Então, veja bem, por que eu estou fazendo essa referência aí a esse exílio, entre aspas, né? Que não chega a se constituir exílio. Exílio, quando você vai fazer a poesia, né? Diga-se passagem, Isso. né? É bom que a gente conserte, né? E entenda Pode ver, esse professor, conceito. pode ver você Mas veja bem, nós vamos encontrar numa condição como essa, quando você toma a figura da selva com todos os seus elementos, né? Eu digo os elementos que subjetivos que nós construímos para rotular a vida, por exemplo, da região da região norte, nós que não estamos lá, porque eu não falo do norte, eu falo do nordeste, né? Embora o sudeste e o sul confunda regularmente o norte e o nordeste, né? Eles têm identidades muito específicas, mas a imagem que nós construímos, literalmente, quando se fala do norte, é ainda a fusão entre o rural e o urbano. Né? E aí, automaticamente, nós vamos pensar em outras categorias, por exemplo, como o primitivo e o civilizado. Né? Então, aí, automaticamente, somos, de maneira estereotipada também, a pensarmos na representação da Europa como o lugar do civilizado.
né? Então, quando nós voltamos para a sua poesia, ela reflete de alguma forma esses estereótipos que nós vamos construindo das mais diversos lugares, essencialmente do norte do país, da Espanha. Ele reflete, de alguma forma, esses estereótipos que nós estamos aqui falando, uma vez que sua poesia ela é uma poesia que lida com identidade e memória? Esse primeiro livro e esse segundo livro não tem nada, nada, nada da Espanha, nada. Mas, não diretamente, né? Mas, assim, tem muito, muito do Amazonas, muito da minha região, mas também tem a questão, eu discuto no livro, são 4 capítulos, e esses capítulos, eles são divididos por temas, né? E a segunda temática, se eu não me engano, é a segunda temática, é uma temática totalmente existencialista. Então, assim, do humano, né? Da questão de questionar esses fracassos humanos, essas indagações humanas que nós temos, né? E que nós nos fazemos. Então, é do ser humano, é inerente. Tanto faz se estiver tanto na Europa ou, né, no Brasil, do outro lado aqui, atravessando o Atlântico, todos nós, né, seres humanos do planeta, temos esses questionamentos. Então, nesse sentido, sim, está o mundo, né, presente pelo ser humano. Mas em questões assim de local, de ambientação, fauna, flora, lugares, na dica de nada daqui. Na dica de nada. Eu não sinto falta de falar disso, principalmente desse livro. Mas vai chegar um momento em que, né, a Espanha haverá de se materializar em algum momento. Sim, já Vai está chegar o momento. acontecendo. Vai chegar o Já está momento. acontecendo. Então vamos visitar aí alguns de seus poemas, né? Há uma seleção aqui de 10 poemas, como habitualmente temos feito na série Literatura Hoje. Nós selecionamos alguns para passear e de tal maneira que a recepção do texto ela possa acontecer, acabe tendo também uma função didática que esse momento também, para além, né, das informações sobre o autor, sobre a produção em si, a possibilidade também de nós pensarmos o plano da temático e o plano também da expressão, né? Então vamos aqui, a princípio, né, é o primeiro poema, Debilidades. Eu pediria que você fizesse a leitura do poema. Debilidades. Sempre haverá um sorriso guardado no rosto sofrido. Um beijo idealizado na boca que ultraja. Um abraço esquecido nos lânguidos braços. Um grito contido no peito que escarra. Um prazeroso gemido na profunda garganta. Um doce toque nas mãos calejadas. E nos ríspidos passos, sutis pegadas. Que belo poema. Aqui, nós estamos aqui diante de um poema que é, ao mesmo tempo, piedade e ternura. Para mim, a impressão que fica, né, com essas imagens que você vai criando a partir de relações antitéticas, né, você vai se revelando aí toda a ideia da piedade e da ternura, perpassada aí por uma palavra. A palavra é perdão. Como se você estivesse personificando por meio aí dessas relações que são antinomiais, você estivesse configurando aí a figura do perdão, né? Quando você vai lendo aí, já vamos construindo a ideia, né? De que cenário, todas essas circunstâncias que estão aí sendo enumeradas, elas vão se construindo. E aí nós resumimos isso através de uma palavra perdão. E por meio dela, nós vamos encontrando aí o olhar aí de piedade e o olhar principalmente de ternura, tanto que eu vou pedir para reler. Sempre haverá um sorriso guardado no rosto sofrido. Um beijo idealizado na boca que ultraja. Um abraço esquecido nos lânguidos braços. Um grito contido no peito que escarra. Um prazeroso gemido na profunda garganta. Um
doce toque nas mãos calejadas e nos ríspidos passos sutis pegadas. Um fato curioso que eu observo de uma maneira geral todas as vezes que leio um poema seu postado, independente de onde ele esteja, eu já fiz a leitura de vários deles em diferentes momentos. Um fato curioso é que a condição feminina, ela, ao nosso ver, ela se faz diluída em praticamente tudo que você escreve. Em praticamente tudo que você escreve, há a condição feminina. Então, eu pergunto a você sobre que forma a condição feminina se faz presente nos seus poemas sob sua ótica. É claro que você está fazendo a leitura de si mesmo, de si mesma. E aqui eu faço um parênteses para dizer que tem muita gente, por exemplo, que quando vê o autor falar do próprio texto, não gosta muito da apreciação do autor, porque acredita que tira dele a liberdade de ler. Mas eu acredito muito que o autor, a leitura do autor é uma leitura, é uma voz, como qualquer outra voz, porque ele perdeu a autoria quando ele passa a ler como leitor de si mesmo. Ele busca auto-reflexão sobre o seu fazer. Então já é um outro momento. Ele se torna também um receptor do texto. Então, eu pergunto a você, então, de que maneira a condição feminina sob sua ótica se faz ver em seus textos a partir de você enquanto leitora de si mesma? Eu vou tomar aí o gancho, né, que você falou por exemplo, eu já escrevi esse texto, então ele já não me pertence, né, como você falou, é a leitura. E quando eu volto a esse texto, eu já volto como uma leitora. Mas assim, quando eu criei esses textos, eu quis que fosse assim. Eu quis que fosse assim, que essa questão do feminino ela estivesse muito presente, porque assim eu sinto necessidade de mais mulheres. Eu sou dessas, né? Eu abraço o feminismo, eu abraço as meninas, assim, a gente vai juntas. Então, para mim, a questão do feminino ela tem que estar presente, né? Tem que estar presente. Não digo que nós não necessitemos dos homens, nós necessitamos, eles são nossos parceiros, mas assim, a minha poesia, eu pretendo falar da condição feminina, do sentir, né? Do sentir, porque sempre tem uma diferença, né? De autor para autor, e eu acredito que a minha pegada, né? Vamos utilizar esse termo mais jovial, né? Porque nós somos jovens ainda, né, professor? Então, essa questão da pegada, né, da temática da poética feminina, para mim, ela se faz quase em todos os meus textos, quase, e ela, para mim, é muito importante falar desde esse universo, né, de onde eu pertenço, para levar, para mostrar, para ir adiante, né, nessa luta que a gente levantou essa bandeira já tem um tempinho, a gente precisa continuar com ela de pé. Bem, o fato curioso que me chama a atenção em sua poesia é que ela acaba construindo espontaneamente uma espécie de convite. É o que a gente vê aqui, por exemplo, em Debilidades. Você vai chamando o leitor, né, para que ele consiga, né, ir entrando nas camadas, nas superfícies do texto. Então, quase todo o texto seu acaba se convertendo numa espécie de convite, de uma forma muito natural, de uma forma muito, muito leve. Eu vou avançar para o texto seguinte. Vamos lá. Canto Caboclo. Aqui nós já vamos ter aqui a linguagem do meu Amazonas, o amazonense. Exatamente, o amazonense aqui configurado. Isso me faz lembrar, eu vou fazer aqui um pequeno parênteses, há muitos anos eu participei de um encontro de estudantes na década de 90, acho que foi 1993. E eu fiquei encantado naquela época. Eu era, então, quase que um adolescente, recém ingresso tinha acabado de entrar no curso de letras e participei desse Congresso Nacional de Estudantes e me encantou, sobretudo naquele congresso, a grande quantidade de lendas
que foram apresentadas por pessoas oriundas do norte do país. Era uma coisa encantadora, a grande quantidade de lendas e, sobretudo, a o valoroso olhar para o léxico regional. Tem uma forma, tem um modo de dizer do norte. O norte tem uma forma muito particular de nomear as coisas que me parece ter uma relação muito, mas muito intensa com a floresta, com a ideia de selva, eu estou aqui, sou absolutamente, não tenho leituras a respeito do assunto, né, mas essa é a impressão que me fica. Então, eu pediria que você lesse aqui o poema Canto Caboclo e eu vou retomar um pouco essa reflexão já já, por isso que eu fiz a digressão. Ok, professor. Esse texto aí, ele traz essa realidade que eu vivi, né? Eu vivi, reflete muito isso. Então, vamos lá. Canto Caboclo. Teus olhos são duas porongas alumiando o escuro desse mundão. Tua risada é o canto que ronda os pensamentos e acalma aflito coração. Por ti sou capaz de subir a rema esse rio, uma noite inteira só para apreciar do teu viçoso rosto, o majestoso brilho e tua alegria de ver teu caboclo chegar. Não tem belezura no mundo igual. Do céu, tu é a mais brilhosa das estrelas, é a dona do meu humilde giral. E tu será a primeira mulher e a derradeira, por quem vou se perder no rio-mar para amar toda uma vida inteira. Que bela declaração, né? Como é que você, definiria, então, o Canto Caboclo, a partir do seu próprio poema? Acredito que o canto caboclo é o amor, né? É a simplicidade da vida. Nós não precisamos de muito para viver. Nós não precisamos, nós podemos viver com pouco. Eu lembro que quando eu era criança, eu não me importava de ter muitas coisas. Eu não precisava. Então, para mim, esse canto caboclo é a simplicidade, é a vida ribeirinha, é a vida no interior. O que importa é saber a comida que vai comer no dia seguinte e descansar e estar com saúde e contar histórias à noite, quando cai a noite, na boca da noite. Então, assim, é isso, não tem mais. É saber, a preocupação é saber o que você vai comer no dia seguinte, o que vai, você vai pescar, será que será que o rio tá para peixe, ou se não der, será que vai ter que caçar? Então, assim, essa simplicidade, é isso. Com essa, o que está acontecendo hoje com a pandemia, a gente se deu conta que a gente não precisa de muita coisa, de ficar comprando, né? A gente tem o suficiente, mas é o que, né? O ser humano nasceu para querer, né? É isso. Mas o canto caboclo é isso, essa simplicidade. Aí nós invertemos através dessa representação que você faz do caboclo, né? A representação que você faz do modo de viver, né? Essencialmente nas pequenas comunidades. Aí automaticamente nós somos aqui convidados aqui a refletir também aqui sobre a condição humana, né, sob essa perspectiva do consumo, né, como você mesmo destacou, e vamos construindo também um olhar bem descrito aí para você, por você, sob sua ótica, né, um olhar sobre o que é também o nativo da Amazônia, né, esse sujeito que então resume a sua vida com as questões mais imediatas, com as necessidades mais imediatas. A sua necessidade não é, eu estou fazendo aqui, tentando aqui recordar do raciocínio que ainda há pouco eu fazia quando você leu esse poema. A sua preocupação imediata não é o poder. Então, o poder aqui ele se converte em outro sentido. Então, quando o poder entra em cena, quando ele entra em cena nas relações sociais, aí então nós vamos ter se configurando então o interesse que é a constituição de capitais os mais diversos, né? Que vão do capital, não apenas do capital econômico, mas do capital
capital cultural, capital social, etc., que vão aí construindo esse mundo de aparências. Então, para o caboclo, o mundo, ele não é o mundo da aparência. Não, o mundo, ele é literalmente o mundo da vivência. É aquele mundo real que está ali diante dos olhos dele e que não precisa absolutamente de fabricarmos nada, nem de nenhum simulacro para que a vida se apresente para ele como ela é, né? Tem umas imagens aqui bonitas aqui no seu texto, que a gente vê sempre repetida quando vê imagens repetidas quando nós encontramos representações da floresta. A ideia aí do olho. Quando você fala em poronga, você pode me dizer qual é o significado do poronga? O significado de poronga são dois fachos de luz, né? A poronga é um objeto que é uma luminária, por assim dizer, né? Que se usa para pescar, né? Para faxear. Então, a poronga, que quando você vai faxear, o que é faxear? É ir pescar à noite, na noite escura, né? O caboclo se arma de coragem, porque dá medo à noite, aquele barulhinho aí, aquele ruído, aqueles pássaros aí fazendo aqueles barulhos assim, os jacarés, os olhos dos jacarés, as luzes vermelhas piscando na margem do rio, cheio de jacaré ali. Tem que se armar de coragem. Então, assim, então eu faço essa metáfora, porque a poronga é que livra do perigo, é o que faz. Então, ela é a salvação, esse amor, é um amor de salvação, né? Poderia assim dizer. Camilo Castelo Branco, né? Então, assim, esse amor é o que salva da escuridão, esses olhos dela, é o que ele pensa nela, né? Esse amor. Veja bem, olha a figura da amada. Ela se materializa através dos olhos, que são a coragem, né? A coragem para o caboclo são o quê? São os olhos da amada, né? O riso, ele está materializado onde? No pensamento sobre ela, né? Risada é o canto que ronda os pensamentos. Você colocou assim mesmo, né? Para caracterizar o falar, né? Tal qual ele é dito, né? E acalma aflito coração. Por ti sou capaz de subir a remo esse rio. Ou seja, de subir, a ideia do subir o rio é de esforço físico, né? Claro, então ele sobe, né? Em oposição à força das correntezas. Claro. Né? Que a gente subentende no norte do país, elas realmente existem, né? Uma noite inteira só para apreciar teu viçoso rosto e majestoso brilho e tua alegria de ver teu caboclo chegar. Não tem belezura no mundo igual. Tem não, senhor. Do céu, tu é a mais brilhosa das estrelas. É mesmo? É a dona do meu humilde giral. O giral que você está fazendo referência aqui, literalmente, é essa mesa feita de talos, em que se deposita... É isso? É a casa, né? É a metáfora da casa, né? O giral também, porque é um barraco, né? Também é uma casa simples, então eu utilizo o giral como metaforizando essa coisa da simplicidade. Ela é dona. Interessante aqui no giral, porque alguém que não pertence ao norte do país necessita, então, ter o conhecimento de algumas palavras que são tipicamente... Mas você falou também um significado que está correto, que é um tablado, é um giral. Mas, na referência a giral que eu utilizo, porque o giral é uma parte da casa, onde se lava, se cuida da casa, se limpa, se lava. Então, a mulher é a que manda na casa, no interior. Então, assim, ela é a dona disso tudo, ela que manda, né? Ele tem essa... Ele está se declarando para ela, está contando isso, né? Então, ela é a dona disso tudo, do coração dele. O coração dele aí personificado, aí, materializado sobre o giral, né? Se confunde com o giral, ou, né, se torna o giral também, né? O giral, de certa forma, vai substituir o significado, né? Mas o giral aqui, as farinhadas, usualmente,
que acontecem, que são uma cultura no norte e no nordeste do país, né? Então, o giral, você tem lá a goma espalhada para secar sobre uma superfície constituída, em geral, de palha, né? E Isso também, que se chama de giral aqui no também. Nordeste, né? Então, deve ter a mesma Também, tudo sentido aí. que pode colocar sobre, né, aquelas tábuas, né, por em cima, serve para é giral, né, que se levanta um pouco do solo e que cobre com tábuas, é giral, principalmente a tábua de paxiúba, né, que a paxiúba é muito usada para os giraus. Então, é isso, é giral. Mas ela é doida disso tudo aí, não tem conversa com ela, não. Então, Ela veja que bem. manda. Então, veja bem que a palavra principal, o sentido principal aqui, é exatamente qual? É o do amor. Do amor, o ponto alto desse poema é o amor, né? Ele se É, constitui numa declaração de amor. E essa declaração, ela se torna mais intensa na última estrofe, né? Quando é, aqui você é, expõe o tamanho, né? Através dessa hipérbole, você expõe o tamanho desse amor, tamanho né? desse Por é. quem vou se perder num rio-mar, né? Aí se confunde aí, inclusive, né? Rio se Doeu. confunde com o mar, e aí nós podemos até ter, para alguém que vai ler sobre os olhos do norte do país, a ideia de um rio que seja literalmente o tamanho do mar, né? Então alguém pode até enxergar esse rio em sua imensidão como sendo como o mar, né? Em sua grandeza, né? Agora veja que isso está expresso sobretudo por quê? Porque há nesse poema aqui evidenciado a ideia da fidelidade, né? Ah, será a Fidelidade. primeira mulher e a mulher será a primeira mulher e a derradeira num rio-mar para amar toda uma vida inteira. Então o Quem não quer um canto, amor desse, né? Todo mundo quer um amor desse. verdade. Então o canto aqui em essência, o canto caboclo seria na verdade o quê? Um grande canto de declaração de amor. Já E não é um amor específico apenas, embora seja o elemento principal do amor, a figura feminina aqui representada. É uma declaração de amor também a tudo aquilo que se constitui como espaço da figura feminina, inclusive a paisagem, caracterizada aí sobretudo pela abundância de água, pela abundância natural, né, que está evidenciada aqui ao longo de todo o texto, né? O sentido da selva está aqui muito presente, né, nesse poema. nos meus poemas aparece muita água, né? A presença da água. Tanto que a professora Lourdes Louro, através da Helenira Melgueiro, né, uma aluna do curso de letras da UEA, ela estudou a poética das águas presente no Banzeiro Manso, em alguns poemas. Então vamos avançar. Está em forma de Está em artigo, vai ser artigo. publicado, já vai ser publicado na revista aí. Está esperando sair, mas é um trabalho muito bacana. A Helenira, ela é de uma tribo, ela é indígena, né? Ela faz parte de uma etnia e ela disse o depoimento dela, né? Quando ela estava falando, ela disse assim: professora, eu me afastei da minha cidade para estudar na capital, em Manaus, e eu senti muita a falta do meu lugar. E quando eu peguei o seu livro, era como se eu tivesse voltado desse lugar. E ela me falou de uma forma tão bonita que eu me emocionei muito, muito. Ela disse assim: os seus textos me levaram para esse lugar. Quando eu falo até, eu fico assim, arrepiada da emoção que ela me contou, né? Dizendo isso. Ela disse, o seu livro foi para mim esse suporte, né? Para aguentar essa ausência, né? Porque no interior do Amazonas, eu não sei como é em Piauí, as pessoas das comunidades mais distantes, né? Agora não, que tem universidade, mas tem muitos cursos que não há. Então, a pessoa, para estudar, tem que ir para a universidade na capital ou em algum um outro município maior. E ela veio de São Gabriel, da Cachoeira, né? Que fica na cabeça do cachorro, para lá, para direção Acre ali, e ela teve que vir para Manaus. Então, essa distância aí, ela disse que amenizou com a leitura do livro. Foi muito bacana ouvir isso dela. Você vê que
a poesia dela, a sua poesia cumpriu para ela a mesma função que cumpre para você, né? De mantê-la umbilicalmente ligada às Isso. suas origens. Então nós vamos revisitar essas origens aí, lendo O Vamos lá. Rio. Vamos lá? Rios, aqueles rios que singrei, aquela gente e suas histórias, banzeirando minhas emoções, vão brotando na memória. Meu barco, Monte Sinai, por muitos caminhos se vai, regateando sonhos e ilusões pelos rios negros solimões. Vive das lembranças pueris. Que tempo tão feliz. Bem, e quando eu li esse poema, me pareceu aqui uma influência ou um diálogo com o Casimiro de Abreu. Eu fui lendo e fui, né, automaticamente me remetendo. Talvez às vezes nós forçamos também as associações, né? É, Pode ser, mas às vezes nós, é, às se vezes for, não foi a intenção, aconteceu. aconteceu. Sim, então eu acabei me remetendo, né? Agora veja bem, a sua poesia é uma poesia que se faz sobretudo de memórias, né? Da memória afetiva do norte do Brasil. Está dito, inclusive, aqui, está materializado, você diz isso literalmente. Aqueles rios que singrei, você vai detalhando isso, vão brotando na memória. Aí você tem um barco, especificamente, que eu imagino que existiu e você, quer dizer, a voz lírica, né? A voz lírica, É o ela que nome do expressa. barco do meu pai, para Sim. quem. Eu imaginei que esse barco tinha um sentido muito especial, né? Aí eu Por, viajava, tô nele, tô indo aí. por muitos caminhos se vai, regateando sonhos e ilusões, pelos rios negros e solimões. Vive das lembranças pueris, que tempo tão feliz. É um poema bem singelo, mas envolto aí, não é, de um sentimento muito sincero de telurismo e de amor, não apenas à terra, mas aos rios. Eu gostaria. Parece que a imagem mais viva para Uhum. quem é do norte do país, a imagem mais viva que melhor identifica parece efetivamente que é a imagem do rio. Não há como escrever sem considerar o rio, não é isso, Marta? De jeito nenhum. Principalmente para mim nesse livro, né, que eu revisitei os lugares por onde andei. A palavra banzeirando, eu gostaria de remeter. Não, mas tudo bem, pode deixar aí mesmo. Para quem está nos ouvindo, banzeiro significa onda de rio. Aparece muito no meu livro, por isso que o nome é Banzeiro Manso, né? Porque essa coisa do movimento, remexer, o movimento dos rios, das águas. Então é isso. O banzeiro aí eu transformo banzeirando. Tem muitas construções a partir da palavra banzeiro dentro desse livro aí, Eu, por causa eu, das águas. eu ia terminar a nossa fala aqui pedindo para você explicar aqui o sentido da palavra. Quer dizer, era a última pergunta que eu lhe fazer. Você antecipou, Não, então, tudo bem, professor. A gente vai eu lhe conversando. digo que Pode em outras seguir. metáforas, então vou complementar, né? Pergunta. Que outras metáforas, então, aqui para apoiar aí seu raciocínio, que outras metáforas, metonímias ou figuras outras, você vai construindo que semanticamente se relacionam à ideia do banzeiro. Dá para lembrar? Eu lembro, o livro eu construí, por exemplo, o que é a onda, né? Ela vai ela vai começando assim, né? Ela levanta e se descansa na margem do rio, né? Esse é o movimento que a água faz quando faz o movimento da onda do banzeiro. Então esse livro ele é construído assim, os sentimentos revoltosos, eu tomei essa metáfora, né, do banzeiro para isso. Os sentimentos revoltosos, eu começo a falar de amores e aí eu entro em questionamentos assim sobre o mundo, sobre questionamentos sobre o ser humano, e aí no terceiro capítulo, né, já caio nas Amazonidades, que começa com essência, sou do norte, terra de caboclo forte, que toma açaí, piracuí e etc., como jaraqui, essas coisas todas. Aí, a partir daí, o banzeiro já caiu um pouquinho assim, ó, já foi diminuindo a altura, né,
ele vai beijando bem manso as margens da minha cidade, que é o último capítulo, que é dedicado a Tefé, esse livro. Então, é por isso que eu construí essa ideia. Mas os outros que vão ler, né, pode fazer qualquer associação, mas eu pensei nesse sentido quando eu estava pensando na criação do livro, na montagem, na divisão dos capítulos. Ele é formado por 120 poemas, no caso. Bastante E poema. cada capítulo tem 30. Então Cada é isso, é capítulo movimento. É um movimento. Você pode resumir, resuma aí, por exemplo, retome, por favor, aí a sua fala. Primeiro capítulo. O primeiro capítulo é quando a água bate, né? Vai levantando emoções, vai discutindo. O segundo capítulo fala sobre existencialismo humano, então ainda continua, né? A onda está alta, assim, tá alta. E quando ele vai diminuindo, vai caindo no terceiro capítulo, que são as temáticas do Amazonas, né? Amazonas fala de tudo da terra do Amazonas, né? Por exemplo, Canto Caboclo está lá. E aí o quarto capítulo e último, que é o dedicado à minha terra, até fé, é a parte que esse banzeiro beija as ondas, as margens da minha cidade. E é ali que começa a narrativa dos poemas na cidade de Tefé. Eu fui aqui, você relatando aí, eu fui imaginando aqui esse rio de carne e osso, né? Esse rio vivo. Né? E quando ele termina, então, em Tefé. Tefé é a minha Então, cidade. isso, exato. Então, ele sai da esfera das águas e vai para a superfície, ou ele Ele apenas beija, vai à margem da ele, superfície? ele beija as margens da minha cidade, ele vai pelo lago, passeia pelo lago, vai descrevendo paisagens, vai descrevendo praças, ruas, vai abraçando a cidade, vai abraçando. É um beijo, é um beijo. Ele vai passando, vários contextos da minha cidade são colocados dentro são os amores da infância, da adolescência, são as brincadeiras de roda, de rua, tudo, muita coisa aparece nesse último capítulo relacionado à cidade, nesse sentido. Nós vamos aqui finalizar as nossas leituras, Marta, com a leitura de Sandices, ok? Eu pediria que você fizesse a leitura. Você prefere ler algum outro poema que está na coletânea, que não seja esse? Não, para mim Pode tudo ser? bem, pode ser esse. Mas, Deixa eu quero ler, se você me deixar. Pororoca. Eu posso ler um daqui que eu não coloquei, porque era um pouco longo, ou não, tem que ser daí? Você fica à vontade, mas se nós tivermos aqui um dos poemas que aqui estão, quem vai nos assistir pode... Então vai na Dona Mucura. Dona Mucura, né? Ai, ai. Deixa eu ver se ele está aqui. Então é o que está lá. Isso. Já começa aí com a imagem do grotesco, né? Isso. Aqui, passou. Tá lá, agora Sim. depois de Rios. É Sandice. como se fosse a cantiga da Garvaia, né? Lembrando isso, essa coisa da Dona Feia. Ai, ai, Dona Feia, foste vos queixar, né? Então, eu brinco com isso, mas só que como no Amazonas a gente chama mucura, né? Mas mucura muitas vezes é uma palavra que já caiu no carinho, quando eu trato as colegas, ei, mucura, vem aqui, ou mucura, mas nada, não é uma ofensa, né? Não é uma ofensa, é um tratamento meio que muito de amigos, né? Que se podem fazer esse tipo de brincadeira. Então eu digo sandices, né? Ai, ai, dona Mucura, não chore, seja forte. A vida é assim de dura. A paixão ensandece, mas a dor se cura. Não nade contra a corrente. Nos assuntos do coração é melhor ser coerente. Amar a um colibri é dar asas à loucura. Ele deseja o jasmim e todas as flores do mundo. Ai, ai, dona Mucura, não deseja a fugaz luz do dia, fique com a noite escura. Bem, é o poema da resignação, né? Parece que Eu o conselho poema, amigo também.
Parece, Sim. parece que é um poema da resignação, em favor da resignação, né? Inclusive, né, a racionalidade, né? Ao mesmo tempo que tem esse trocadilho, esse diálogo com a poesia medieval, né? Nós temos aí também, né, além dessa resignação, um olhar racional para o amor, né? Porque Isso, aqui o amor é vivenciado com um distanciamento dele, né? Há um isso. certo distanciamento, né? E esse distanciamento se dá mais uma vez, né? Como se a voz lírica aqui tomasse o leitor pelo braço para fazer para ele algum tipo de conselho, né? Que é lúdico, né? Como aconteceu já no outro poema sobre o qual nós conversamos aqui, né? A Porque o poema mucura é o animal da noite isso, e o colibri é do dia. Então, noite e dia isso. não podem se Aliás, amar. olha, Quando está, o outro não está. Aliás, olha aí exatamente quando há uma completa falta de identificação de sintonia, o amor pode não se configurar, né? Essa é a ideia que vai sendo, né, construída por essa imagem, né? E aí você constrói: amar a um colibri é dar asas à loucura. Né? A imagem ficou belíssima e ao mesmo tempo é um olhar muito racional também, né? Porque veja que Uhum. a voz lírica aqui, ela revela um distanciamento do amor para poder falar sobre ele, né? Então é um tanto racional, né? E aí ele vai se fazendo com esse trocadilho que é uma brincadeira, né? É um aconselhamento, é uma brincadeira e é um olhar muito racional, né? Sim. Acerca, acerca do amor, né? Eu acho que nós podemos ler Brincando mais um. se diz a verdade. Muitas vezes brincando é quando se diz as verdades. Se desconstrói os estereótipos também, né? Se diz sem Isso. ferir, né? Se, Uhum. se diz sem ferir, tanto que o humor, né? Ele é um componente necessário onde tem opressão, ditadura, né? Muitas vezes não há outra forma de se materializar um dizer que não seja através do humor, né? Então vamos finalizar, vamos dar mais um poema? Vamos finalizar aí com pororoca. De novo, vamos visitar o significado dessa palavra tão agradável, tão doce, tão interessante de se ouvir. A pororoca é um fenômeno natural, né, do rio, é quando o rio se levanta com violência, né, quando os peixes vão se fecundar, né, vão se reproduzir. Então, a pororoca também agora virou moda, agora já não, porque estamos na pandemia, mas assim, tem muito surfista que vai se para a pororoca, né, então as águas se levantam com violência e é um fenômeno natural. Então eu brinco com isso, com a pororoca dentro desse poema. Posso ler? Pode sim. Pororoca. Minhas águas são rios que fluem loucamente em tua direção, com ânsia de na tua praia quebrar-me. Sou maré alta e quero vanzeirar-me violentamente em teus braços. Sou o estrondo abrupto das impetuosas ondas, aniquilando o silêncio de outrora. Desejo sitiar teus castelos de areia e adonar-me de todo o teu reino, lançar-me em cavalgada ligeira como se fosse vez derradeira, porque o céu é o limite de amar e o amor tanto nos importa. Quando o meu rio encontrar com tua delirante pré-amar, vai ser linda a nossa pororoca. É É mesmo. um poema digamos assim, né? É um desabafo, é uma confissão de amor, né? E ao mesmo tempo nós temos aqui o poder da sensualidade feminina, né? Então, na verdade, É, aqui nós temos a paixão, né? Aqui a figura feminina vai sendo personificada através das águas do rio, né? Através de um conjunto grande de associações, né? Águas que fluem loucamente, né? Para quebrar-se, né? Na praia, né? Para banzeirar-se, vou usar aqui o termo, né? Então você vai entendendo aí claramente aí, né, toda a força da sedução feminina, né, e da vivência intensa de uma paixão, né? Então a paixão, aliás, a paixão é um fato, é um tema muito recorrente em sua poesia e ela vai se desdobrando em elementos naturais,
né? Num processo, inclusive, ao longo de nossa tradição literária, né, isso se configura em muitos momentos, né? Nas descrições, nas percepções que nossa literatura nos lega, né? Nós vamos conseguindo perceber isso muito evidenciado no romantismo e em outros momentos também, né? Em que, né, os elementos naturais eles são personificados para dar voz aos sentimentos, revelando sobretudo paixão. Então, para nós fecharmos aqui o nosso diálogo, vou deixar aqui de projetar os poemas, vou deixar de projetá-los. Para nós fecharmos aqui o nosso diálogo, eu tenho acompanhado algumas das lives intermediadas por você, juntamente com a professora Lourdes Louro, que tem discorrido sobre muitos autores, e conheci bem mais da literatura do norte do país através desses encontros que vêm sendo realizados. E, em essência, há sempre um interesse em mostrar um pouco da cultura e daquilo que é muito próprio do norte do país, sobretudo do Amazonas. Então, para nós resumirmos aqui encerrarmos o nosso diálogo e resumirmos um pouco aqui o seu pensamento, que se confunde também com o norte do país, eu pergunto a você, é possível nós definirmos a literatura produzida no Amazonas, embora a literatura ela seja universal, a literatura em sua condição de expressão da linguagem, ela pertence a todo mundo, independente de estar lá no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, no Piauí, no Amazonas, independente de onde ela se materialize, ela é a expressão da condição humana, independente de que léxico esteja sendo empregado, de que momento ela esteja sendo feita. Como é que você diria que a literatura do Amazonas, que interpretação essa literatura faz hoje daquilo que melhor identifica o Amazonas? Em relação à linguagem, é que eu não entendi bem. Em relação à linguagem. Em relação à linguagem, em relação também ao plano temático. Olha, eu acredito que em relação à temática, não se limita porque nós que nascemos que vivemos no Amazonas, a gente pode, por exemplo, um exemplo disso é o Milton Ratum, né? O Milton Ratum que está aí falando de literatura e os livros dele, se você olhar bem, está eivado de elementos, vocábulos, né? Palavras do universo linguístico do Amazonas. E isso não é nenhum problema. Isso não é nenhum problema, porque a abordagem é ampla, né? Porque fala de sentimentos humanos, né? Então, acredito que em algumas obras, por exemplo, no caso do meu segundo livro, por exemplo, que é um livro que vai tratar de mais questão de identidade e cultura em relação ao Amazonas, pode que tenha uma certa, né, pode que tenha um pouco dessa dificuldade, mas o texto fala por si só. O texto fala por si só. Por exemplo, se a gente pegar uma estrofe pequena do meu segundo livro, né? Uma estrofe qualquer, e eu falar desse tema dentro da própria poesia, ela se explica, né? Ela se explica. Por exemplo, eu postei um dia desses uma estrofe que, por exemplo, que falava sobre a questão do verso, né? A própria estrofe, ela se explicava pela questão do verso. Então, vou tentar encontrá-la aqui para fazer essa exemplificação, tá? Só um minutinho aqui que eu estou procurando, que fala sobre o fazer poético. Aqui, encontrei. Diz assim, professor: caniçar verso é custoso, e o verbo isca do arrebol não pulsar, vivo, viçoso,
os versos fogem do anzol. Então, nesse sentido, eu uso elementos da cultura amazônica, né? Essa questão do caniço, da pesca, mas a própria poesia se explica. Outro dia eu estava assistindo também aqui a escritora do Piauí, de Teresina, a Luísa Catanhede, né? Então, assim, a poesia dela, ela dialoga com a minha em alguns momentos. Não sei se você lembra, né? Então, essa poesia dialoga, norte, nordeste, né? Tem esses elementos da cultura, mas isso não é nenhum, digamos assim, empecilho para essa poesia voar para o mundo. E as pessoas estão abertas, elas querem conhecer coisas novas. Então, acredito que isso não é nenhum problema. Que a gente vai sim e vender poesia. Agora tá de moda as lives, a gente vai falar sobre poesia amanhã, dia 28, a gente vai falar sobre o Tertúlia Virtual, que acontece, reúne mulheres de todos os lugares do Brasil e do mundo. Então, assim, a gente vai falar de poesia. E essas poesias, a gente reúne todo mundo e essas poesias dialogam. Uma do Mato Grosso, a outra de Rondônia, ou a outra do Rio Grande do Sul, uma lá do Norte, a outra do Piauí, do Ceará, Fortaleza, e essas poesias todas dialogam. Então, eu acho assim que os muros, eles não existem na literatura. Não existem em nenhum momento. Se o livro agradar, ele vai longe. Os muros não estão para a literatura, assim como a literatura não está para os muros e nem para as fronteiras. A série Literatura Hoje do portal Entre Textos conversa com Marta Cortesão, poetisa, professora, escritora. Marta, para nós fecharmos aqui o nosso diálogo, eu peço a você que nos fale de como você vê o impacto que está sendo provocado pelas tecnologias digitais na divulgação da literatura, você que tem participado tão intensamente desse momento que nós vivemos, que é um momento de tristeza, um momento de adversidade, mas que tem favorecido também esse cenário. Então, nós fechamos o nosso Literatura de hoje com essa sua resposta. Muito obrigado a você pela sua participação, pelo seu diálogo nessa noite de hoje. Eu que agradeço, professor, a todos que estão aí, aos ouvintes, aos internautas que vão nos ouvir. Eu já agradeço de antemão. E esse movimento, eu acho assim, claro que temos o lado da tristeza, né? Então, mas a poesia, a literatura, nunca foi tão importante como tem sido agora. Né, a arte, de modo geral, a declamação, os poemas na internet. Então, assim, eu tenho vivido isso com muita paixão e tenho me conhecido tanta gente bacana desse mundo inteiro. Então, assim, para mim, esse movimento, nós temos necessidade de falar, né, de conversar com o outro, de estar aí olhando no olho do outro. Então, estando proibido de fazer isso, a gente correu para as redes sociais, né? A gente correu, ainda tínhamos aquele medo de enfrentar uma live ao vivo e tal, mas agora não, a gente não tem mais esse medo e a gente está unindo mundos. Eu estou aqui na Espanha e converso com todo mundo, você que está aí no Piauí. Olha a maravilha que a tecnologia faz, né? Então, assim, a gente está triste, sim, mas pelo menos a gente tem esse momento de prazer com a literatura, a arte de modo geral. E é isso, professor. Muito obrigada, tá? Pelo convite. Agradeço muito. Você é uma pessoa muito querida, tá? E um beijo aí para todo mundo do Piauí, um beijo para todo mundo do Brasil e do mundo. Obrigado. Muito obrigado a você pelo diálogo muito agradável e até a próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.